Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então vamos lá iniciar o nosso módulo Direito Administrativo direcionado para a banca FGV. Na aula de hoje, em todo o módulo direcionado para a banca, eu vou trabalhar com vocês o estilo, como ela gosta de cobrar, os erros que às vezes a banca comete, às vezes ela segura uma questão que está errada, não quer anular, não quer trocar o gabarito. Infelizmente, isso acontece. Então, nós vamos trabalhar com várias questões da banca FGV. As questões polêmicas serão trabalhadas. Se tiver uma questão, essa aqui foi muito polêmica, eu tenho que ensinar vocês a como se portar diante de uma questão dessa. Então, essas aulas, o importante não é só o gabarito, não é só simplesmente chegar e dizer que a primeira questão, o gabarito é o entender, por exemplo, e pronto. Não, você tem que conhecer o estilo da banca. Sabe por quê? Porque muitas vezes, você já conhecendo o estilo da banca, você acerta uma questão só pela lógica. Você olha e diz, não, mas a banca tem o costume de fazer assim. Ela segue essa linha de raciocínio. E a banca FGV, ela tem uma linha de raciocínio própria. As questões dela, vocês vão observar, que são bem características da banca. Não são questões problemáticas, não. A banca segue um padrão bom, mas que quando você consegue compreender isso daí, a questão tem um certo nívelzinho, ela trabalha muito com interpretação, você vai ter que interpretar o enunciado. Muitas vezes não dá para pular o enunciado, porque às vezes quando a pessoa, um enunciado muito grande, eu vou pular, vou logo para as alternativas. Na banca FGV, isso daí muitas vezes não é possível. Por quê? Porque você vai ter que interpretar o enunciado para acertar a questão. Beleza? Então, todos os detalhes serão passados aí. E como eu falei, o gabarito aqui é o de menos. O gabarito você encontra aí em qualquer local. Aqui eu vou passar o conteúdo dentro das questões. A gente vai trabalhar com muitas atualidades aí, com vários conteúdos, e mostrar para vocês como a banca se porta. Então, questão problemática, questão que foi anulada, questão difícil, vai estar aqui nesse curso. Não vou colocar só as boazinhas, o curso fica show de bola, você compreende. Não, vai ter aquela questão que vai ficar problemática mesmo. Tem que ser assim, tem que conhecer como é a banca. Professor, a banca FGV é assim? Ela é uma banca? Não. Tem uma ou outra questão que acontece isso, mas ela é uma banca boa. Então, se preparem para uma prova bem elaborada para o concurso de vocês. Tranquilo? Então, bora lá. Deixar aqui os meus contatos no Instagram, segue lá no Instagram, estou sempre postando dicas aí, mapas mentais, atualidades jurídicas, então não deixa de seguir não. E um detalhe também, é o meu livro Direito Administrativo para concursos jurídicos, edição 2021. Então é direcionado para tribunais e Ministério Público, tem também a versão para concursos policiais, então numa linguagem bem didática, eu trato toda a teoria do direito administrativo, além de questões comentadas também. Então, envolve tanto a teoria como as questões comentadas. Bem interessante esse livro aí. Então, vamos lá. Primeira questão, FGV 2020. O vereador João nomeou sua filha Maria, pessoa sem qualquer qualificação profissional ou experiência na área, para exercer o cargo em comissão de assessor parlamentar em seu gabinete. A Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania Local instaurou inquérito civil e confirmou a ilegalidade na conduta do vereador, por ofensa direta ao princípio constitucional expresso da administração pública. Olha aí, muitas vezes a pessoa ia ficar olhando, ia ler o enunciado do item A, do item B, mas a questão deu uma dica que não precisava nem você fazer a leitura de todo o enunciado, de todas as alternativas, melhor dizendo. E quando ele falou assim, a conduta por ofensa direta ao princípio constitucional expresso. Então, aqui vai ser o LIMP. A resposta ou vai ser legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque o próprio enunciado pediu isso. Então, por isso que eu disse, às vezes a pessoa, vou pular o enunciado. Nessa questão ia perder tempo.
se pulasse o enunciado, porque ia ter que ler tudo isso daqui, ia precisar do enunciado, e o enunciado deu uma dica show aí. Porque quando ele fala que é um princípio expresso, ó, especialidade é expresso? Não. Transcendência. O princípio é intranscendência, não é nem transcendência. Autotutela? Também não. Impessoalidade? Sim, está lá, expresso. Isonomia? Não, não está expresso. Então, gabarito, item D. Tá vendo? Então, é isso daí que eu vou ensinar para vocês. Essa forma mais fácil, mais rápida de você observar, fazer essa leitura crítica da questão e já acertar. E está correto, realmente. Por quê? Porque está falando aí de nepotismo. Quando falar de nepotismo, você vai associar dois princípios: moralidade e impessoalidade. Não é ético você praticar o nepotismo. Não é moral, não é justo você fazer isso. Então, fere o princípio da moralidade. E fere o princípio da impessoalidade também. Porque você está privilegiando uma pessoa. E a impessoalidade diz que não, tem que tratar todos da mesma forma. Não pode merecer, nem desmerecer ninguém. Não pode privilegiar, nem desprivilegiar, quase não sai ninguém. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse nepotismo, que é muito cobrado em prova. O seguinte, o nepotismo, ele está aqui na súmula vinculante 13 do STF, que vai determinar que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Como assim, professor? Aqui é o seguinte, imagina que eu estou na administração pública e eu vou nomear um parente de até o terceiro grau para ocupar um cargo em comissão, um cargo aí de assessor, acontece muito, né? Então isso é nepotismo, porque eu estou privilegiando um parente meu, estou ferindo aí o princípio da impessoalidade, ferindo aí diretamente o princípio da moralidade. Então, não pode existir isso daí. Outra coisa, estou na administração pública, eu vou nomear um parente para ocupar uma função de chefia. Também não é possível, beleza? Então, essa súmula ela é bem interessante. Só que essa súmula tem uma exceção. Muitas vezes, quando a gente está explicando, o aluno pensa assim: ah, mas na minha cidade, o irmão do prefeito, a irmã do prefeito é secretário. Então, está errado, professor. É nepotismo. Não diretamente. Sabe por quê? Porque o STF considerou uma exceção. Disse que a súmula vinculante 13 não se aplica a cargos de natureza política, como é o caso aí, ministro de Estado, secretário estadual, secretário municipal. Então, uma exceção estabelecida pelo STF. Uma exceção sem lógica, sim, mas que é muito cobrada em prova. Então, o STF determinou isso daí, que a súmula vinculante 13 não se aplica a cargos políticos. Então, o prefeito pode nomear o irmão dele, a esposa, o pai, como secretário municipal? Pode. É nepotismo? Não, porque não se aplica a cargos políticos. Agora, cuidado. Eu gosto sempre de dizer, eu tenho uma frase comigo, que para passar em concurso público, você tem que saber o que todo mundo sabe e o que poucos sabem. Isso daqui todo mundo sabe. A maioria das pessoas que estudam para concurso sabe isso daqui. Agora, o que eu vou explicar agora, não é todo mundo que sabe. É uma mudança bem interessante aí. Continua o mesmo entendimento, 2019, mas trouxe algo a mais. Por quê? Porque eu entendi assim: ah, vou nomear o meu parente para ser secretário municipal. É cargo de natureza política. Então pronto, tá ok, tá liberado. Mas o STF disse: não, peraí, também não é assim não. Não é livre assim não. Então olha esse entendimento aqui, bem interessante. Já foi até cobrado. A banca FGV não cobrou, mas a banca CESP já cobrou esse entendimento. Então o STF tem afastado a aplicação da súmula vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Olha aí, mesmo em caso de cargos políticos,
será possível considerar a nomeação indevida nessas três hipóteses. O que? Nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? O nepotismo cruzado é o seguinte: eu tenho aqui a autoridade A e a autoridade B. Aí o parente aqui da autoridade A é nomeado no gabinete da autoridade B e o parente da autoridade B é nomeado no gabinete da autoridade A. Percebe que cruza aqui. Por isso que chama nepotismo cruzado. Eu tiro vamos supor, a minha esposa, eu vou nomear no gabinete de outra pessoa e a esposa daquela pessoa nomeia no meu gabinete. Então, tudo ok, né? Meu parente, né? Minha esposa, então tá liberado. Então, seria uma forma de fraudar, né? Fazer esse nepotismo cruzado aí. Nesse caso, se ficar configurado nepotismo cruzado, mesmo em cargo de natureza política, mesmo se for um assessor, mesmo se for secretário. Então, eu sou prefeito, eu nomeio minha esposa secretária em outra cidade e pego a esposa do prefeito daquela cidade e nomeio na minha. Opa, tudo ok. Não, tudo ok nada. Nepotismo cruzado. Não vai ser possível essa nomeação. Questão de fraude à lei. Então, eu estou nomeando a pessoa só para ela ganhar um foro privilegiado, por exemplo. Só para ela fugir de alguma situação, só para fraudar a lei de qualquer forma, né? Estou só citando exemplos aqui, para você compreender o que é essa hipótese. Então, vou nomear a pessoa, mas o intuito não é realmente o interesse público, é fraudar alguma situação da lei. Nesse caso, a nomeação ela é indevida. E o terceiro, que é bem interessante, acontece muito, inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Vamos lá, são duas hipóteses aqui nesse terceiro tópico. A primeira, inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica. Aqui eu vou nomear a pessoa, aconteceu isso aqui na prática. O prefeito do Rio de Janeiro nomeou o filho dele para ser secretário, até então tudo bem. Só que o filho dele não tinha qualificação técnica para exercer o cargo. O Tribunal de Justiça foi lá e declarou a nomeação indevida. Beleza? Como assim, professor? É uma hipótese. Vamos supor que eu nomeio uma pessoa que é médica para ocupar o cargo de secretário da Agricultura. Não tem a qualificação técnica, né? Vai ter que provar se a pessoa realmente sabe. Não, professor, mas ele é médico, mas é agrônomo também, ou então, enfim. Mas vamos trabalhar de forma fria aqui. Médico não entende de agricultura, teoricamente, né? Então, nomear como secretário de Agricultura, o que tem a ver? Como secretário de Segurança Pública. Agora, se a pessoa é médica e eu vou nomear como secretário de Saúde, aí ok, aí tudo bem, beleza? Mas se eu nomear uma pessoa médica como secretário de Agricultura, secretário de Segurança Pública, existe aí a possibilidade de declarar essa nomeação indevida por manifesta ausência de qualificação técnica da pessoa que foi nomeada. E a segunda hipótese é inidoneidade moral do nomeado. O que é idoneidade moral? Que é o contrário de inidoneidade. Inidoneidade é o ruim, idoneidade é o bom. Idoneidade moral é aquela pessoa que tem uma conduta moral aprovável, né? Que não tem escândalos de corrupção, que a pessoa é honesta, enfim. Quando existe essa inidoneidade moral, é porque a pessoa é desonesta. Então já tem processo, está respondendo processo, já é réu em alguns processos, enfim, já teve escândalos aí envolvendo essa pessoa. Então, como é que eu vou nomear alguém para um cargo em comissão se a pessoa está respondendo 5 processos, vamos supor, por desvio de dinheiro em outros cargos que ela ocupou? Existe aí, essa nomeação vai ser considerada indevida por inidoneidade moral do nomeado, beleza? Então, cuidado com isso. É relativamente recente, né, 2019, e você precisa tomar cuidado com isso quando for resolver a questão de prova, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui para a segunda questão. Determina o seguinte: prefeito de determinado município do estado da Bahia nomeou sua esposa. Olha aqui o que ele diz, ó. Médica de notório conhecimento. Já deixou bem amarradinho. A FGV tem isso nas questões dela. Ela já gosta de deixar amarrado para não dar margem para recurso. Ela já deixa bem amarradinho. Notório conhecimento e atuação exemplar para exercer o cargo de secretário municipal de saúde. No caso em tela, com as informações apresentadas a princípio,
de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Não é possível afirmar que houve flagrante violação ao princípio da impessoalidade pela prática de nepotismo, pois o cargo de secretário municipal possui natureza política. Opa, o item A está com cara de gabarito. Correto, por quê? Porque nomeou para cargo de secretário de saúde. Beleza, cargo de natureza política. E ainda disse que a esposa dele era médica, de notório conhecimento e atuação exemplar. Então, ó, ela tem o conhecimento e tem a idoneidade moral. Então, beleza, ela pode continuar no cargo. O item B diz que não é lícito o ato administrativo de nomeação, pois houve flagrante violação ao princípio da moralidade. Não, de jeito nenhum. Pelo que foi colocado na questão, não. C. É possível afirmar que houve flagrante de ato de improbidade por violação aos princípios da eficiência e legalidade. De jeito nenhum. Não teve nenhum ato de improbidade até então nessa questão aí, não. Porque diz que ela tem um notório conhecimento e atuação exemplar. D. É possível afirmar que houve crime eleitoral pela prática de ato administrativo expressamente proibido pelo texto constitucional que viola a impessoalidade. De jeito nenhum. É errado aqui, forçou a barra e o item D. E o item E. É possível afirmar que houve falta disciplinar pela prática de ato punível com a sanção funcional de afastamento cautelar da função pública. De jeito nenhum, meu patrão. Então, você observa 4 itens dizendo que não pode e só um dizendo que está certo. Só teve um item dessa questão que diz que a nomeação estava correta. Os outros, todos, foi dizendo que estava incorreta. Então, aí você consegue perceber aquela história que eu falei, de resolver a questão pela lógica. Você não sabe essa questão, ficou na dúvida, mas tem 4 dizendo que não pode. Então, se eu marcar um, possivelmente o outro também vai estar correto. Tipo, se eu marcasse o item B, possivelmente o item C ia estar correto também. Então, ia ficar aquela confusão ali. Já o item A é o único que destoa, é o único que fala o contrário. Ele diz que pode. Então, ele é o gabarito. Como foi confirmado, e eu estou passando essas dicas, né, de como resolver a questão quando você não sabe. Porque eu gosto até de brincar. Você resolve questões de prova de 3 formas. A primeira forma é quando você sabe, como se for pela lei. Então, você sabia o que eu acabei de explicar aqui, essa jurisprudência, você, opa, o professor Soares explicou, vou lá, puf, marco o item A e pronto. A segunda forma é pela lógica. É quando você não sabe. Aí, utiliza isso que eu acabei de falar. Ora, tem 4 itens dizendo que não pode. E um dizendo que pode. Eu vou chutar em qual? Vou chutar naquele que está diferente. Não está pedindo a alternativa correta? Por que eu vou chutar no B, no C, no D, se eles falam a mesma coisa? Ó, o C, é possível afirmar que houve flagrante ato de improbidade. O outro diz que houve flagrante crime eleitoral. O outro diz que houve falta disciplinar. O outro diz que não pode, não é lícito essa nomeação. Então, os 4 estão falando basicamente a mesma coisa. Só tem um diferente. Pela lógica, eu vou marcar ele. Professor, vai dar certo em 100% dos casos? Não, não vai dar certo em 100% dos casos, mas já ajuda. É uma linha de raciocínio que você vai utilizar na banca. E a primeira forma de resolver a questão é pelo conhecimento, é pela lei, é saber, acertou e acabou. Você vai para a segunda parte quando você não tem o conhecimento. Aí você vai utilizar a lógica para ganhar aquela questão, porque na hora da prova ali vale tudo. Você chutou e acertou, show de bola, meu patrão. Quando você for tomar posse, ninguém vai perguntar quantas questões você chutou, não. Você foi aprovado, então acabou. Então você resolve o que sabe e o que não sabe, vai utilizar a lógica, conhecendo o estilo da banca para poder acertar mais questões. E a terceira forma é Deus. É Deus? Não sabe. Primeira parte, não sabe a lei, não sabe a doutrina de jurisprudência, vai para a lógica. Utilizou a lógica, não deu certo, não tem como. É Deus, é perguntar, meu Deus, me ilumine qual o gabarito aqui. Beleza? Então, são essas 3 formas de você acertar a questão na hora da prova. Terceira questão determina o seguinte: analise o trecho a seguir. A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Assinale a opção que apresenta o princípio fundamental da administração, a qual o trecho traz referência. Olha como ele fala aí, ó. Presteza, perfeição, rendimento funcional.
Isso daqui está relacionado com o princípio da eficiência, que fala aí de economicidade, de economizar, de produtividade. Essa é a palavra principal do princípio da eficiência, produtividade. Por isso que rendimento aqui se encaixou bem no princípio da eficiência. Então é buscar isso daí, economizar, ter produtividade, trabalhar melhor, é o princípio da eficiência, nosso gabarito da terceira questão. Quarta questão determina o seguinte, percebe? Ó, questão grande. O FGV tem esse padrão de questões bem extensas. João, agente de fiscalização do município de Salvador, na área de meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, efetuar a fiscalização ostensiva e permanente das ações de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destino final do entulho produzido por determinada sociedade empresária do ramo de construção civil que construiu um prédio novo no município. Apesar de verificar diversas irregularidades durante a fiscalização, para deixar adotar as providências administrativas e legais aplicáveis, João recebeu propina no valor de R$ 10.000 do particular interessado. Então, o lance da questão foi aqui, ó. O João recebeu propina no valor de R$ 10.000 do particular. Aí observa que, da mesma forma que ele fez na primeira questão, ele fez na segunda. No caso em tela, a conduta de João violou frontal e diretamente o princípio expresso da administração pública. Uma coisa que você tem que colocar em mente, quando você está resolvendo questões de princípios administrativos, vai existir sempre uma conduta dessa, ela fere mais de um princípio. Geralmente, quando a pessoa comete um ilícito, ela não está ferindo só um princípio específico. Ela está ferindo 2, 3, 4, até mais princípios. Por exemplo, nepotismo fere diretamente 2, moralidade e impessoalidade. É difícil você encontrar uma questão que vai ter os 2 enunciados, essa questão na alternativa. Essa questão pode ser anulada, porque fere os 2, apesar de estar mais ligado com a moralidade. Mas tem uma questão que cobrou impessoalidade também. Então, o princípio ele vai ferir a conduta, aliás, vai ferir diversos princípios. Mas tem aquele que você consegue notar diretamente. Foi por isso que a questão diz, violou frontal e diretamente. Então, essa conduta aí de receber propina, ela fere vários princípios, mas qual aquele que está diretamente ligado? Qual aquele que você olha e já diz, é esse? O princípio da moralidade. Não é ético fazer isso daí. Não é justo, não é honesto você receber propina. Então, já fere diretamente o princípio da moralidade. Mas olha de novo o que eu disse para vocês. A questão está pedindo um princípio expresso. Então, o gabarito poderia ser publicidade? Poderia. Ampla defesa? Não. Autotutela? Não. Motivação? Também não. Porque se eu marcasse, por exemplo, autotutela, a questão ia ser anulada. Porque no enunciado pede princípio expresso da administração pública. O princípio da autotutela não é um princípio expresso. Beleza? Publicidade tem a ver com isso? Também não. Gabarito, item D, moralidade, pois se afastou da honestidade, lealdade e boa-fé no exercício da função pública. Agora, para a quinta questão. João, agente de trânsito e transporte do município de Salvador, realizava blitz a fim de verificar a regularidade do sistema de transporte e trânsito. Por coincidência, Mário, seu vizinho e antigo desafeto que conduzia um caminhão na área urbana, foi parado na blitz para ser fiscalizado. Ainda que não tenha sido encontrada qualquer irregularidade no veículo inspecionado, João lavrou auto de infração em desfavor de Mário, exclusivamente por retaliação. No caso em tela, João violou frontal e diretamente princípios constitucionais da administração pública. Assinale a opção que os indica. Então, o João, agente de trânsito, visualizou o vizinho dele no blitz, o vizinho não tinha problema nenhum, o carro estava ok, só que ele, por retaliação, por ter raiva, está estudando e o vizinho estava estudando para o concurso de agente de trânsito dele, e o vizinho colocando músicas altas, né, de domingo, fazendo barulho, aí ele, agora você vai me pagar. Aí ele foi
e fez lá vários autos de infração em desfavor de Mário. Nesse caso, quais foram os princípios diretamente violados aí? Você consegue observar logo de cara a impessoalidade, né? Ele não tratou todos da mesma forma. Se ele é um agente de trânsito, ali poderia chegar o Mário, que é o vizinho dele, ou poderia chegar a mãe dele, o pai dele. Ele ia tratar da mesma forma. Ah, professor, quer dizer que se numa blitz eu for parar, tiver meu pai lá, eu tenho que tratar? Não, como se for. Sim, isso é o que manda a doutrina, né? Lógico que a gente, quando está trabalhando, às vezes dá um tratamento para uma pessoa que é conhecida, às vezes acontece, às vezes algumas, não é assim, da forma como está lá, seca na lei, né? Mas o que acontece é que você não pode privilegiar. Você não pode, eita, meu pai chega, vem cá, fure fila aí. Fulano, vem cá, fura a fila aí. Ou então chega, vixe, esse cara eu não gosta não. Bota ele pro final da fila. Não, isso daí não pode acontecer. Beleza? Então o cara tem que trabalhar com impessoalidade, tratar todos da mesma forma. Porque ali ele é um agente público. Então ele vai ali na blitz tratando todo mundo da mesma forma. Logicamente, analisando a igualdade material, né? Tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, o princípio da impessoalidade você já verifica aí. Qual outro princípio que está ligado nessa conduta aí também? Moralidade. Não é ético o que ele fez, não é justo o que ele fez. Então, o gabarito da questão é moralidade e impessoalidade. Gabarito item D. Os outros aí não tem nada a ver com a conduta que foi narrada aí na questão. Agora, para a sexta questão. O município de Salvador elaborou um plano estratégico para melhorar as atividades de fiscalização pelos agentes de trânsito e transporte e as condições de segurança, higiene e conforto dos veículos do sistema de transporte público. Nesse contexto, a busca de melhores resultados práticos, menos desperdício e maior produtividade decorre do seguinte princípio da administração. Olha as palavrinhas-chave que vai matando a questão. Melhores resultados, menos desperdício, economicidade, economizar, maior produtividade. Isso aqui está relacionado com o princípio da eficiência. E aí você percebe uma questão se repetindo, né? Já teve duas questões aqui que foram parecidas. Essa questão, essa terceira questão, ela é muito parecida com a sexta questão. A quinta questão também já teve outra que foi resolvida basicamente da mesma forma, que falou de propina, né? Que já falou. Então você já consegue perceber uma linha de raciocínio da banca, né? Se cair outra questão nesse mesmo contexto aqui, você já consegue resolver com a maior facilidade. Sétima questão. O princípio da eficiência na administração pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19, de 1998, dando origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos. Porque foi o seguinte, a Constituição foi publicada, promulgada em 1988, na época, vigorava no Brasil a administração burocrática. É daí que surge o nome burocracia. A burocracia em si, ela não era ruim. O que ficou ruim foi as disfunções da burocracia. Hoje, o termo burocracia leva a algo pejorativo, a algo ruim. Isso aqui é muita burocracia para fazer isso, né? Mas na época não foi 100% ruim quando ela foi implantada. Por quê? Porque ela trazia maior controle que não existia antes. Ela está preocupada com um certo controle, com papel. Por isso que quando, tem que trazer documento tal, trazer isso, trazer aquilo, aí quando você volta, não, precisa do documento não sei de onde, aí você diz, é muita burocracia. Porque uma das características da burocracia é justamente isso, é esse controle excessivo, né? Eles estão muito preocupados, eles não estão preocupados com o resultado, não. Eles estão preocupados com o controle, saber se está tudo certinho. Se lá no final vai ter resultado, eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados em controlar. E, na época, em 88, só tinha 4 princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Quando foi em 1998,
ocorreu a mudança aí da administração burocrática para a administração gerencial. Aqui eu já estou preocupado com o resultado. Eu já quero produtividade, eu já quero economizar. Quer um exemplo disso daqui, dessa mudança? Não sei se vocês conhecem, já viram aí, mas como é que você fazia um depósito no Banco do Brasil, pegar o Banco do Brasil porque é administração pública, né? Só a título de exemplo. E é o único banco, pelo menos até agora, que eu já vi com esse sistema. Como é que você fazia um depósito no Banco do Brasil até uns 3, 5 anos atrás? Tinha um envelopezinho, aqui tinha várias informações que você colocava, aí você colocava o envelope aqui na máquina, depois tinha um funcionário que pegava esses envelopes, conferia tudo de um por um, só após é que o dinheiro caía na conta. Então, olha, um controle grande, né? Eu coloco o envelope, digo quanto tem, coloco as informações, ou no caixa eletrônico, coloco lá as informações também, depois vai um funcionário conferir, abrir o envelope, para só depois o dinheiro cair na conta. Muitas vezes passava 3, 4 dias, se fosse pegar assim, um final de semana, um feriado, para um dinheiro cair na conta. Como é? Então, isso aqui está relacionado com a burocracia, a administração burocrática, controle demais. Como é que é feito hoje o depósito em vários caixas eletrônicos do Banco do Brasil? O depósito é online. Você coloca aqui o dinheiro na máquina, a própria máquina lê, ou aliás, conta o dinheiro, diz, deu R$ 500. A cédula que ela não reconhece, que está um pouco estragada, ela devolve e diz, eu contei R$ 500, confere, a pessoa confere. O dinheiro já cai automaticamente na conta. Isso daqui é administração gerencial. Observa aí a produtividade e a economicidade nessa conduta aí, Economizou esse papelzinho do envelope, não precisa mais, que era um gasto para o banco. O banco tinha que comprar isso aqui. Então, olha aí, de todo o Brasil, o quanto que não economizou com isso daqui. Então, economicidade. Agilidade, né? Agora o dinheiro cai online. Você liga para a pessoa, estou fazendo aqui. Quando termina a ligação, o dinheiro está na conta da pessoa. Não precisa mais eu ter uma pessoa específica para sair contando de um por uma. Esse cara agora aqui vai trabalhar em outro setor, vai dar mais lucro para o banco. Então, também existe aí a produtividade. Porque eu estou alcançando resultados melhores, beleza? Então, na prática, aplicação do princípio da eficiência, administração gerencial. Então, com essa administração gerencial, houve a inclusão aí do princípio da eficiência, que já teve até questões perguntando qual foi o último princípio incluído na Constituição Federal. O princípio da eficiência. E aí, eu fiquei com o link completo. Beleza, então o que é que diz a questão? Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na administração pública decorrente do princípio da eficiência. Vedação à promoção pessoal? Não, isso daqui está relacionado com impessoalidade. Avaliação periódica de desempenho? Olha aí, avaliação, desempenho, produtividade. Estou avaliando, saber se o servidor público está trabalhando bem. Antigamente, não estou nem aí, deixa ele fazer o que ele quiser. Agora não, peraí. Cadê a sua avaliação de desempenho? Você está trabalhando direitinho? Toda vez que eu vou explicar isso aqui, eu lembro, quando eu trabalhava no IBGE, que eu ficava preocupado com minha avaliação de desempenho. Eu chegava lá e analisava, né? E todo de 3 em 3 meses, todo mês, chegava a avaliação feita lá pelo chefe. E aí eu ficava, era de 0 a 100. Eu ficava ali com 98, 97, 95. E eu ficava, próximo mês eu vou fechar o 100, próximo mês eu vou aumentar isso daqui. E ficava preocupado, né? Até um dia que eu vi o chefe fazendo essa avaliação. Ele simplesmente chegava e olhava, o Soares, 90 e tanto, 90... fulano. Eu disse, oxê, quer dizer que ele não analisa. Eu pensei que ele passava horas e horas. Deixa eu ver aqui. Assiduidade do Soares. Ele faltou algum dia, chegou atrasado.
Aí, não, deixa eu ver, produtividade, será que ele é um... Eu pensava que ele ficava assim, né? Então, se eu vou aumentar, olha, era aleatório lá, ele botava e pronto. Eu disse, mas rapaz, mas tá danado mesmo, né? Então, a avaliação periódica de desempenho está relacionada aí com o princípio da eficiência. Mas vamos analisar os outros itens, né? Autorização de créditos adicionais. Não consigo visualizar o princípio da eficiência. Você pode dizer, professor, mas eu tendo mais dinheiro, créditos adicionais, eu vou produzir mais. Mas não está economizando. Porque está abrindo um crédito adicional, então não tem eficiência aí. Delegação da competência tributária. Professor, delegando, o serviço é feito de uma forma melhor. Quem é que sabe? Quem garante? Não existe a avocação, que é o chefe puxando do subordinado, quando o subordinado não faz direito. Então, não tem o princípio da eficiência aí. Foro prerrogativo de função, que o foro privilegiado. O que tem a ver a eficiência aí? Não tem nada a ver com a eficiência. Então, sétima questão, o gabarito é o item B. Vamos para a última questão da aula de hoje. A outra aula vai continuar com essas questões, né? Teremos várias outras questões sobre princípios aí também. O artigo 54 da Lei 9784 dispõe que o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Da análise do texto normativo, verifique-se que o legislador procurou conjugar os aspectos de tempo e boa-fé, sendo certo que teve o objetivo fundamental de estabilizar as relações jurídicas pelo fenômeno da convalidação de atos administrativos inquinados de vista e legalidade. Nesse caso, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a citada norma aborda especificamente os seguintes princípios reconhecidos da administração. Olha o cuidado aqui. Muita gente ia visualizar isso aqui, né? Ele falou anular ato administrativo. Por isso que eu falei a questão da interpretação. Olha a importância aqui. Então, quando visualizasse anular, a pessoa já ia vincular diretamente à autotutela. Ela ia procurar, não tem, aqui não tem autotutela, aqui não tem, o item A é que tem, é o gabarito. Ela já ia pensar nisso. Talvez até vocês marcaram o item A como gabarito, porque falou aí de anular ato administrativo. E realmente, a autotutela está relacionado aí com anulação, com revogação de ato administrativo. Só que o seguinte, a questão citou só isso, mas o que ela falou foi o seguinte, que o direito da administração anular um ato administrativo decai em 5 anos para aquelas pessoas que estão de boa fé. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar aqui para vocês, vou trazer um mapa mental. Esse mapa mental eu criei já está com um bom tempo, mas ele sempre se mantém atual. E eu sempre falo isso nas minhas aulas. Pode fazer o teste. Pega esse mapa mental, imprime, copia no seu material, tira o print e coloca para resolver questões de anulação e revogação. Eu garanto para vocês que 90% ou mais das questões de anulação e revogação se resolve com esse mapa mental. Pode fazer o teste. Você vai observar como você vai conseguir gabaritar anulação e revogação com esse mapa mental. Então, vamos compreender qual o motivo da anulação? A ilegalidade. Eu vou anular um ato ilegal. Qual o motivo da revogação? Conveniência e oportunidade. Aqui o ato é legal. O ato não é ilegal. O ato é legal, está de acordo com a lei. Mas por conveniência ou oportunidade, eu vou revogar. Não, esse ato não é mais conveniente. Tira ele aí do mundo jurídico. Quem tem competência para anular? A administração pública e o Poder Judiciário. Quem tem competência para revogar? Só a administração pública. Só o mesmo poder pode revogar o ato praticado por ele. Então, o Poder Judiciário não pode revogar um ato praticado pelo Poder Executivo. O Poder Judiciário só revoga os atos praticados por ele. Então, só o mesmo poder que editou o ato é que pode revogar o ato por ele editado. Não existe revogação de um ato de outro poder. Os efeitos, anulação ex tunc, então retroage. Revogação ex nunc, não retroage. Natureza da decisão é uma decisão vinculada.
como regra. Vamos já resolver a questão na próxima aula, eu vou falar sobre isso, sobre essa decisão vinculada. Mas como assim, professor? Se existe a ilegalidade, eu vou anular. Já a natureza da revogação é uma decisão discricionária. Eu vou fazer um juízo de valor para saber se eu revogo ou não. O alcance da anulação acontece com atos discricionários e atos vinculados. O alcance da revogação, só atos discricionários. Isso aqui resolve muitas questões. Porque a questão fala lá, o ato é vinculado. Aí vai perguntar se eu posso revogar esse ato. Não, não existe revogação de ato vinculado, existe revogação de atos discricionários. O que a questão diz? O prazo para anular, 5 anos, para terceiros de boa-fé. Revogação, tem prazo? Não. Então, o que acontece é o seguinte, a administração pública, vamos supor, tem aqui um ato ilegal. Ela tem 5 anos para anular esse ato ilegal. Se ela não anular dentro de 5 anos, acabou, ela não pode mais fazer. Vamos supor que é uma gratificação que a pessoa está recebendo de forma ilegal. A administração tem 5 anos para anular. Passou de 5 anos, não pode mais anular. Mas isso é relacionado com a boa-fé. Se a pessoa estiver de má-fé, boa-fé é quando a pessoa não está fazendo na maldade. Ela recebe a gratificação, ela acha que está correto e pronto. Já na má-fé, ela sabe que está errado, mas continua recebendo. Se existir a má-fé, não tem um prazo de 5 anos. Pode aí ser anulado até mesmo após 5 anos. Então, esse prazo de 5 anos está relacionado com qual princípio? Segurança jurídica, para dar estabilidade para as relações jurídicas. Porque, vamos supor, depois de 20 anos, a administração anular um ato, não ia ter estabilidade jurídica aí, né? Ia ter instabilidade. Por isso que tem a segurança jurídica. E quando eu falo de boa-fé, eu verifico o princípio da proteção à confiança, o princípio da confiança legítima. Por isso que o gabarito aí da 8ª questão, cadê ela aqui? Que gabarito da 8ª questão é o item B, segurança jurídica e proteção à confiança, beleza? Então você precisava interpretar o enunciado para saber, porque se a pessoa visse logo anular, já ia marcar autotutela logo de cara, e aí ia errar a questão, porque ele não está falando, não está perguntando qual o princípio que se refere aí à anulação e revogação, ele está preocupado com isso, ó. Legislador procurou conjugar os aspectos de tempo relacionado com segurança jurídica, e boa-fé relacionada ao princípio da proteção à confiança. Tranquilo? Ó, buscou estabilizar, o que eu falei para você, estabilidade das relações jurídicas. Com isso, a gente finaliza a primeira parte dessa aula. Na próxima aula, a gente trabalha aí as outras questões e depois teremos várias outras. Eu vou explicar também mais um pouco na próxima aula sobre esse mapa mental. Então, aguardo vocês lá. Um forte abraço e bons estudos.